Vocês pediram e tá na mão Acer Nitro-V com RTX 4050 versus Dell G15 com RTX 3050. Por que esse comparativo? Já trouxe o comparativo das duas versões com RTX 3050, né? Só que, apesar do Acer Nitro-V ter a versão com RTX 3050, a versão com RTX 3050 não concorre com o Dell G15, porque é capada, não é tão potente quanto o Dell G15. Vocês pediram bastante, tá na mão. Agora, naquele vídeo eu falei, será que vale a pena você economizar e ir no Acer Nitro-V com a RTX 3050 ao invés do Dell G15 ou não? Valeria a pena gastar mais para ir no Dell G15 e na teoria ter um pouco mais de potência. Mas dessa vez, será que o Acer Nitro-V com a RTX 4050 é tão potente quanto o Dell G15 com a RTX 3050? Bom, é isso que a gente vai ver. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e aqui na minha mão temos o Acer Nitro-V com a RTX 4050 que eu paguei em torno de 4.800 e poucos reais no Mercado Livre. Se você se interessar, o link dele vai estar aqui na descrição e se você achar ele, inclusive já adianto logo no começo do vídeo, se você achar ele em promoção por em torno de 4.800 e pouco, que é quando ele tá em promoção, né, porque o preço normal dele é mais de 5.000 reais, se você achar ele por esse preço, eu já adianto pra você, pega, hein? Porque acaba rápido o estoque, na minha opinião, é um baita notebook por esse preço, vocês vão ver o porquê. Já aqui temos o Dell G15. Esse aqui você encontra por mais ou menos 5.200 reais na Amazon, também onde estiver mais barato, eu vou deixar aqui na descrição. E eu já mandei promoção desse notebook custando 5.000 reais esses dias lá no meu grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram. Se você se interessar também, entra aí, tá aqui na descrição e lá você pode até falar comigo lá no Telegram também, se você quiser. Bom, vamos lá. Já fiz um vídeo comparando as duas versões com a RTX 3050, como eu falei. Se você quiser um vídeo mais aprofundado, vai lá ver aquele, porque eu não vou ficar aqui me aprofundando tanto na questão do design. Eu vou sim falar, mas não vou me aprofundar tanto, porque senão o vídeo vai ficar repetitivo. Mas vamos lá, o que você precisa saber? Os dois têm ótimas conexões. No caso do Acer Nitro-V, nós temos aqui na lateral USB tipo A 3.2, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Já na outra lateral, nós temos uma HDMI, duas USB tipo A 3.2 e também uma USB-C Thunderbolt. O que isso quer dizer? Essa USB-C aqui é a mais completa que tem, ela transmite dados, transmite imagem, se você quiser ligar um monitor nessa USB-C dá, e além disso, ela carrega o seu notebook, se você quiser dá para carregar o notebook pela USB-C. Além disso, nós temos uma entrada de internet RJ45 e nós temos aqui a entrada proprietária para o carregador. Aqui já no Dell G15, nós temos também boas conexões, a maioria, né, fica aqui na parte de trás, nós temos uma USB-C que também transmite imagem e dados, mas não carrega o notebook. Temos aqui uma HDMI, né, USB-A, temos aqui também a entrada proprietária para carregar o notebook, já que ele só carrega por aqui, né, e nós temos na outra lateral duas USBs tipo A, e na outra lateral aqui, RJ45, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Qual que é a principal diferença? Bom, a primeira diferença é a portabilidade, e já começa nem no notebook, mas sim no carregador, se liga só. Esse daqui é o carregador do Acer Nitro-V que vem junto na caixa. Percebe que ele é do tamanho da minha mão? Ele é um carregador aqui de 135 watts, né? Um notebook um pouco capado, então ele tem um carregador mais leve, menor também, bom para levar para qualquer lugar. Agora, esse daqui é o carregador do Dell G15. Olha essa lapa desse carregador de 240 watts, gigantesco, né? Bom, isso aqui tem um ponto positivo, significa que o notebook tá ali entregando muita potência, mas o ponto negativo é um pouco difícil ficar levando os carregadores na mochila quando são muito grandes, né? Isso é alguma coisa para você pensar também. Outra coisa que você precisa saber é, enquanto o Dell G15 aqui pesa mais de 2,5 kg, né? Então de 2,6 kg para ser mais exato, ele também é um pouco maior porque ele tem essa parte aqui, ó, que tem tantas conexões como a saída aqui de ar. O Acer Nitro-V pesa apenas 2 kg, ele é bem mais leve. E também não tem essa parte de trás, então ele também é menor. Olha só quando eu coloco ele em cima do Dell G15. Lembrando, os dois têm a tela do mesmo tamanho. Olha a diferença, o Dell G15 tem uma protuberância bem maior aqui atrás. Também existe uma pequena diferença na questão da espessura. O Dell G15 é um pouco mais grosso do que o Acer Nitro-V. É isso que você precisa saber em relação ao design, tá? É um ponto positivo ou negativo? Depende. Se você precisa de portabilidade, o Acer Nitro-V é mais portátil. Se você não precisa, não faz diferença. Já na questão do design também, a questão de aparência é puro gosto, né? Eu acho os dois muito bonitos. Comenta aqui embaixo, inclusive, qual dos dois você acha mais bonito. Outra coisa também importante para você saber é a questão da tela. Bom, aqui quando a gente abre o notebook, além da tela, nós temos o teclado, né? Que no caso dos dois é retroiluminado. No caso do Acer Nitro-V é branco frio, com esse teclado preto, bem sóbrio, eu acho bem bonito. E a tela é uma tela IPS de 144 Hz, 250 nits, 45% NTSC. Tela padrão de notebook, ótima para jogar, para trabalhar, para ver filmes, vídeos, etc. Tem boas cores, boa calibração de cor, serve sim para trabalhar com vídeo, com imagem. Já aqui no Dell G15, quando a gente abre, a gente também tem um teclado retroiluminado, só que aqui no caso do Dell G15 é uma retroiluminação laranja, com esse teclado laranja.
chama mais atenção. Também acho bonito, mas que chama mais atenção, chama. Aqui nós temos uma tela 120 Hz, um pouco menos do que o do Ace Nitro V, mas não faz diferença. 120 Hz para 144 Hz não faz tanta diferença assim. Também é IPS, também Full HD, também 250 nits e 45% NTSC. As telas são idênticas, gente. Eu sei que aqui tem 120 Hz e aqui tem 144, mas de aparência, de resolução, de cores, elas são iguais, são boas no mesmo nível. Agora, aonde mora a diferença é no desempenho. Para começar, o processador, que no caso do Dell G15 tem o i5 13450HX. Esse HX significa que é a linha mais forte possível para notebook do i5 dessa geração. Então, ele tem o i5 de última geração da versão mais forte possível, ok? E, Felipe, como que pode um i5 ser mais forte do que o outro? Olha, questão de clocks, né? Então, você tem um processador que consegue chegar num patamar tanto de consumo de energia, como ali de performance maior do que o outro. Por isso que às vezes a gente tem 2 i5 e um é mais forte do que o outro. Já no caso do Ace Nitro V, nós temos um i5 13420H. Não é um processador ruim, tá? É um ótimo processador. Só que o do Dell G15 é um pouco melhor, ok? Pelo menos na teoria é um pouco melhor. E na teoria deveria ser em torno de 10% melhor em algumas tarefas o processador. Já a placa de vídeo, nós temos uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM aqui no Dell G15 e no Ace Nitro V nós temos uma RTX 4050 também com 6 GB de VRAM. Aí você fala assim, bom, então o Ace Nitro V é melhor porque ele tem uma placa de vídeo melhor, mas mais ou menos, porque essa RTX que nós temos no Ace Nitro V tem 75 watts de TDP. Esse TDP é o consumo máximo de energia que tem essa placa de vídeo. Quanto mais energia ela consome, mais forte ela é. Quanto menos energia ela consome, menos forte ela é. 75 watts não é assim tão ruim, mas também não é tão bom. Geralmente a RTX 4050 com bom poder ali de processamento tem 90, 95, às vezes até mais do que 95 watts de TDP. Essa aqui tem 75, então ela não tá full, ela não tá realmente com toda a potência liberada. Então enquanto aqui nós temos uma RTX com 75 watts, no Dell G15 ela tem 95 watts. Então sim, é uma placa de vídeo inferior, mas que consome mais. Essa daqui ela é uma placa de vídeo superior, mas que consome menos. Então o resultado pode ser bem parecido. Mas essa RTX que nós temos no Ace Nitro V, da série 40, ela tem tecnologias novas dos jogos que essa daqui não tem. E isso também faz diferença. Por exemplo, aqui nós temos o DLSS 3, a terceira versão do DLSS, que além de estar melhorado, ele renderiza o seu jogo numa resolução menor e te mostra numa resolução maior. Ele também tem acesso a algumas tecnologias chamadas de Frame Generation. Então, alguns jogos novos, ou a maioria dos jogos hoje em dia, está atualizando para isso. Você tem uma opção lá no menu do jogo para ativar, onde o notebook com a placa de vídeo dele vai gerar quadros que não existem, extras, a partir de inteligência artificial e dos núcleos que tem dentro da placa de vídeo. Isso faz você ganhar muito FPS, e isso só tem no Ace Nitro V com a RTX 4050. O Dell não tem, porque você precisa ter uma RTX da série 40 para ter isso, ok? Mas vamos lá, quando você compara lado a lado a questão do desempenho, por exemplo, no 3D Mark, que é um aplicativo de benchmark que mede, faz ali vários testes no notebook e te dá uma pontuação. O 3D Mark, como o próprio nome já diz, ele é um teste em 3D, como se fosse de renderização de vídeo, de projeto 3D. Ele testa tudo no notebook, mas principalmente a questão da placa de vídeo, a questão gráfica, né? Porque é uma renderização 3D. Então, sim, o processador é importante, faz diferença, a memória RAM faz diferença, mas a placa de vídeo é a que mais faz diferença. E quando a gente faz esse teste, no Dell G15, por exemplo, ele consegue uma média de 1.100 pontos, 1.100 e poucos pontos. Mas quando a gente vem aqui pro Ace Nitro V, ele consegue 1.628 pontos. Olha isso, é uma diferença bem grande. A gente tá falando de uma diferença de 500 pontos entre um e outro. Aí você já fala assim, pronto, então é isso. O Ace Nitro V é muito melhor, é muito mais potente, mas isso é um teste teórico e, claro, quando a gente testa principalmente a placa de vídeo, né? Porque sim, aqui nós temos tecnologias novas e etc. Mas lembra que eu falei que essa daqui não é limitada e essa daqui é? E esse aqui tem um processador que é um pouquinho melhor? Pois é, quando a gente faz esse teste de benchmark, você vê que sim, o Ace Nitro V consegue mais pontos, mas e quando a gente vai para os jogos de verdade, por exemplo? Bom, quando a gente vai para os jogos de verdade, por exemplo, no caso aqui do Ace Nitro V, os dois com 8 GB de memória RAM, como vem de fábrica, eu testei Black Myth e o Kong, fiz o teste de benchmark do próprio jogo. No caso do Black Myth, inclusive, no menu do jogo, você tem uma opção de ativar o DLSS, que eu fiz isso nos dois, os dois eu ativei o DLSS, mas no Ace Nitro V, nós temos a opção de ativar o Frame Generation, que eu falei para vocês que só tem no Ace Nitro V, porque ele gera quadros novos, né? Bom, quando a gente faz isso no Ace Nitro V e a gente faz o teste de benchmark, ele consegue uma média de 90 FPS. Já no Dell G15, o Dell G15 consegue uma média incrível de 66 FPS com a mesma configuração, só que o Dell G15 não tem o Frame Generation.
Então quando a gente tem um jogo que tem essa opção para ativar, olha a diferença absurda que a gente tem. O Acer Nitro-V sai muito na frente, mas mais uma vez, isso é por conta da tecnologia, porque quando a gente vai para um jogo que não precisa disso, por exemplo, no caso do CS, eu fiz o teste de benchmark no Dell e no Acer, e no caso do Acer, ele conseguiu uma média de 220 FPS no CS2. Já no caso do Dell, 240 FPS. Percebe? O Dell saiu na frente. Por quê? Porque o processador do Dell é um pouco melhor e o CS é um jogo que utiliza muito mais processador do que placa de vídeo. Agora, um jogo mais equilibrado ali, que utiliza um pouco dos dois. Bom, eu fiz aqui então um teste no Horizon Zero Dawn. No caso do Horizon Zero Dawn, no Acer Nitro-V, ele conseguiu uma média de 86 FPS. Já no Dell G15, uma média de 93 FPS. De novo, o Dell G15 saiu na frente. Pouca coisa, mas saiu na frente. Por quê? Processador um pouco melhor e placa de vídeo libera toda a potência. Mas mais uma vez, isso são jogos que, se você não tem um jogo que tem o Frame Generation, que tem as tecnologias do novo DLSS, o Dell G15 tende a ficar igual ou um pouco na frente do que o Acer Nitro-V com a RTX 4050 nos jogos. Mas na prática, gente, vamos ser bem sinceros, se deu 86 ou 90 FPS não faz diferença na prática para ninguém, né? Isso aí é só o teste teórico. Na prática, os dois são bem parecidos. A maior diferença é quando o jogo tem o novo DLSS, como o Black Myth que eu mostrei para vocês, ou como, por exemplo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha com o Dell original, o Dell inclusive esbarra ali porque ele tem pouca memória RAM original, né? 8 GB é muito pouco, seria até interessante você fazer o upgrade, porque o Dell com upgrade de memória RAM, eu acredito que no caso do Homem-Aranha ele bateria mais de 100 FPS. Mas com 8 GB, o Homem-Aranha exige muita memória RAM, então ele fica com FPS baixo, em torno de 60 FPS de média no Homem-Aranha, no caso do Dell G15. Já no Acer Nitro-V ele teria o mesmo problema, porque também vem com 8 GB, mas como tem o DLSS 3 já no Homem-Aranha, a diferença de FPS é muito grande. Isso porque no Acer Nitro-V, ele original bate picos de 140 FPS com média de 100 FPS. O que é quase o dobro do Dell. Então, sim, em jogos que tem o DLSS 3, por isso, já observe antes, o jogo que você quer jogar tem DLSS 3? Se tiver, o Acer Nitro-V vai ser muito melhor, é indiscutível. E também na questão da temperatura. Enquanto nos meus testes o Dell se manteve com o processador na média dos 93 graus, o Acer não passava dos 82. Eu achei o Acer bem mais frio. Os dois fazem barulho, tá? Os dois fazem um barulho alto. Mas sim, o Acer Nitro-V ainda faz um barulho um pouco mais alto do que o do Dell, também é algo para você observar. Então, gente, de modo geral, é o seguinte, para trabalhar, para jogar, para uso no dia a dia, os dois vão ser muito parecidos, tá? O tempo de renderização de um vídeo, por exemplo, é só 10% melhor no Dell por conta do processador. Mas, de maneira geral, os dois são ótimos para trabalhar, nenhum vai fazer muita diferença. Ah, Felipe, eu preciso para trabalhar com vídeo, eu preciso para trabalhar com projeto 3D, qual que eu pego? Que você achou mais legal, que você achou mais bonito, que tiver mais barato. Agora, na hora de jogar, apesar dos dois estarem bem próximos e o Dell inclusive ser até um pouco melhor dependendo da situação, mas é pouca coisa, se o jogo tem o DLSS 3, é indiscutível que o Acer Nitro-V vai sair muito na frente por conta do DLSS 3. Mas é isso aí, o que você acha de tudo isso? Qual dos dois que você iria? Você quer ver mais comparativos aqui no canal? Comenta aqui embaixo qual comparativo que você quer ver. Se você se interessar, os dois vão estar aqui na descrição, assim como o meu grupo de ofertas para vocês entrarem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, galera, e falou!